Okay. Assalamu alaikum. Ana Farhan ashana kun ma'akum liyum. Entenderam? Isso é a língua árabe. A língua onde trabalhamos no campo. Pode sentar. Ok. Em português, a paz seja convosco. É um prazer estar aqui esta noite com vocês. Quem lembram de nós da última visita? Ok. Well, vou repetir um pouco da minha história. Me chamo Greg, sou da Nova Zelândia, sou agrônomo, missionário e pastor das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Servimos, eu e minha esposa, no mundo árabe há mais de 30 anos agora, 17 anos no norte da África e depois 11 anos na Península Arábica e agora no norte da África outra vez. Trabalhamos como movimento Live Dead, Viver Morto. Pode começar a PowerPoint. Pouco da minha história. Deus tocou meu coração pela primeira vez para os muçulmanos quando eu estava na universidade na Nova Zelândia. Eu tive muitos amigos entre os estudantes muçulmanos, incluindo alguns estudantes muçulmanos, as pessoas que seguem Maomé como seu profeta e a religião do Islã. Próxima. Yeah. Essa estudante, o nome dele é Anwar. Eu jogava squash com ele e ele é muçulmano de origem indiana. E um dia eu vi Anwar com seus amigos olhando alguns livretos. E ela me viu e disse: dê uma cópia a ele. E outro me deu o livreto e o título do livreto é O que a Bíblia diz sobre Maomé. Eu lembro dizendo dentro de mim, eu nunca li nada na Bíblia sobre Maomé. Então peguei o livreto, eu li, e bem rápido eu vi os versículos que estavam usando, ou melhor, usando erradamente para tentar mostrar que a vinda de Maomé tinha sido predita. Depois que terminei meus estudos de pós-graduação, tive a oportunidade de trabalhar em uma universidade nos Estados Unidos e fui enviado pelas Assembleias de Deus dos Estados Unidos em 91. E fui enviado através de um programa para colocar obreiros profissionais em países fechados do Evangelho. Por causa disso, usamos a palavra obreiro, não missionário. E nessa época, nossos líderes queriam colocar uma equipe pela primeira vez em Marrocos, no norte da África. Eu sabia nada sobre Marrocos, só era um país muçulmano e árabe. Então, peguei minha cópia desse livro, Orei pelas Nações. É um livro de oração para as nações. Abri no capítulo sobre Marrocos e as estatísticas me chocaram. Um país de 25 milhões de habitantes e somente 500 até 1000 crentes. Como podia um país ter tal
poucos crentes. E naquele momento eu subia aonde Deus queria que eu fosse. Em 93 desembarquei no norte da África. E quando fui enviado, era solteiro, conheci minha esposa no norte da África. Ela é brasileira de Niterói e foi enviada pela missão Antioquia, em parceria com sua igreja. E nós casamos em 98. Pode passar a próxima. Passamos 17 anos no norte da África, trabalhamos nas montanhas, como uma ONG, organização cristã não governamental na área agrícola, em parceria com o Ministério da Agricultura local. Fizemos um programa de desenvolvimento agrícola nos povoados. Era uma área onde não havia crentes, nem igreja, nem outros estrangeiros além da nossa equipe. Algumas fotos, eu trabalho com os agricultores nos povoados, minha esposa compartilhando o Evangelho através da contação das histórias bíblicas. E eu trabalho com a Igreja Nacional, uma rede de igrejas clandestinas que se reúnem em casas. Servimos então na Península Arábica próxima por 11 anos. O foco era o mesmo, alcançar os não alcançados, mas estávamos também envolvidos em treinar e equipar novos obreiros. Próxima. E agora voltamos ao norte da África outra vez para ajudar uma equipe de latinos. E fornecemos treinamento para a equipe. E dividimos nosso tempo entre norte da África e aqui no Brasil para fazer a mobilização. Trabalhamos com um movimento chamado Live Dead, próxima, Viver Morto, em português. E o movimento foi iniciado pelas Assembleias de Deus dos Estados Unidos e é liderado e administrado por esta denominação, mas fazemos parceria com outras igrejas de diferentes países e agências. E o movimento surgiu após a Primavera Árabe. Durante esse período tumultuado, protestos em massas tiraram ditadores do poder. E nossos líderes se encontraram para falar sobre a questão. Este é um momento como a queda do Muro de Berlim? Se sim, estamos prontos para entrar e colher a colheita? Se não, o que precisamos fazer para nos preparar? A resposta foi não estamos prontos. Temos alguns obreiros, mas precisamos de mais obreiros, muito mais obreiros. E mais especificamente, precisamos obreiros que falam bem a língua árabe e que saibam como plantar a igreja em um contexto muçulmano. E disso surgiu uma estratégia para mobilizar mais obreiros para o mundo árabe e estabelecer um programa de imersão no campo, onde novos obreiros poderiam aprender bem a língua árabe, a língua do coração do povo, a cultura árabe e como compartilhar o Evangelho com os muçulmanos.
Por eso temos 3 centros, 3 programas em inglês, no Cairo, no Médio Oriente e no Norte da África. E desde 2024 temos programa em espanhol para latinos no Cairo. O programa é de 2 anos. Não se pode aprender árabe em um mês. A próxima. Essa é a língua árabe. São necessários pelo menos 2 anos para se ter uma boa base no idioma. Isso é João 3:16. Ahaba Allah kulanas lidaraja anahu badala ibnahu الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن بي بل ينال حياة الخلود. Yeah. E o treinamento é em loco, no campo, em país árabe, para que os obreiros possam praticar imediatamente o que estão aprendendo. E o objetivo é lançá-los no ministério entre os não alcançados como uma de nossas equipes de plantação de igrejas. Ok. Eu disse que Livdead foi iniciado pelas Assembleias de Deus dos Estados Unidos, mas somos um movimento multinacional e fazemos parceria com igrejas e agências de diferentes países. Temos latinos das Assembleias de Deus de Argentina, Colômbia, Honduras, Guatemala, de México e de outras agências e igrejas, mas poucos do Brasil. E estamos aqui para mudar isso. Estamos aqui para chamar a igreja brasileira a participar da grande obra de levar o evangelho aos povos não alcançados no mundo árabe e mundo muçulmano, através da oração e através da ação, orando, enviando e indo. Ok, algumas coisas que pode pegar depois do culto. Esse cartão é uma introdução do movimento de Livdead, Viver Morto, o objetivo, os valores. E neste livreto apresentamos o programa de imersão. Também temos 12 orações do reino para ajudar-nos a orar pelos povos não alcançados. 12 orações baseadas nas Escrituras. Por exemplo, orei por mais obreiros, orei pela convicção do pecado, orei para que a cruz seja revelada e orei para que a palavra de Deus seja disseminada. E no ano passado, lançamos este livro, onde Cristo não foi anunciado. E no livro contamos nossa história e jornada no mundo árabe durante esses 30 anos. E ao mesmo tempo apresentamos o movimento Livdead, Viver Morto. Tudo isso são grátis. Essa é para comprar. E uma pergunta: por que o nome Livdead, Viver Morto? É um nome um pouco estranho. Well, foi inspirado
pelas Escrituras. João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dar muito fruto. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Na verdade, é a vida normal cristã, mas para nós em Live Dead, significa entregar-nos totalmente pela causa do Evangelho e seu testemunho entre os não alcançados. Viver mortos para nós mesmos e vivos para Cristo. Ok, vou convidar a minha esposa para falar agora. Obrigado. A paz do Senhor, irmãos, todos vocês, a alegria estar aqui de volta. Acho que é a terceira vez. Bem, segunda aqui no culto e uma vez, viemos aí durante a semana para conversarmos com os pastores e os líderes. E aqui estamos outra vez com o mesmo propósito, não é? Porque agora estamos trabalhando um pouco no Brasil também. Antes, como meu esposo mencionou, nós passamos muitos anos nos países árabes, mas agora o nosso trabalho é metade do tempo no Brasil, metade ainda lá, mas estamos já aproximando de ficar mais e mais por aqui. Por quê? Porque aqui tem uma multidão de brasileiros, servos do Senhor, que o Senhor quer lançar, como flechas para aqueles lugares. E nós fomos tão abençoados, não é verdade? Nosso Brasil é uma bênção, cheio de igrejas, e precisamos agora dar. Recebemos e agora é nossa vez de dar, somos devedores. E não há lugar para receio, porque é nas mãos do Senhor. Foi como quando eu comecei, só para me dar assim, a minha introdução, que eu já falei aqui, eu acho, das outras vezes, tá bom? Mas às vezes sempre tem algum rostinho novo, algumas pessoas novas, Então, a gente gosta de repetir também, porque a última vez foram 2 anos, que nós estivemos aqui. Meu nome é Leíse, eu sou de família católica, ou fui, porque depois de mim, que fui a primeira, meus pais também se converteram, minhas irmãs, mas esse foi o meu trajeto, como católica, até meus 23 anos. Então, não tenho nenhuma herança, nada do passado para olhar para trás, então, era tudo novo. E conheci o Senhor já, então, em idade madura, e também trabalhei na Marinha, sou engenheira, trabalhei uns 15 anos, quer dizer, já fui para o campo naquela idade certa do Senhor para mim, não é? Cada um tem a idade certa do Senhor, quando o Senhor toca, vai trabalhando, passo a passo, e chega o tempo certo, que é o tempo de ir. Tudo tem que ser bem, assim, certinho e amadurecido, e é nisso que nós estamos trabalhando. Meu esposo não mencionou, mas já começamos com o pastor Paulo, que estamos trabalhando em livretos para os novos que estão sendo chamados, ou sentem que talvez estejam sendo chamados, mas ainda não estão certos, mas eles vão dando os passos, passo a passo, etapas, para ir amadurecendo e poder chegar naquele campo que o Senhor tem para eles no tempo certo. Estamos trabalhando em todos esses manuais que é tão necessário para a igreja e para a liderança, não é? Então, eu estou ligada à Missão Antioquia,
Também fui enviada em parceria com a minha igreja e a Missão Antioquia, talvez alguns conheçam, né, a Missão Antioquia. Existem várias agências missionárias no Brasil, e então eu fui enviada pela Missão Antioquia, e o meu chamado também, Deus colocou no meu coração, quando eu estava fazendo o Instituto Bíblico. Isso aí abre a nossa mente para missões e tantas coisas importantes. Foi quando o Senhor ali me mostrou o mundo e tudo que Ele estava fazendo nesse mundo, e aquilo me deu o desejo de também ter uma parte nisso. A Bíblia é missionária, nós temos um Deus missionário, Ele está sempre em movimento, a igreja em movimento, e a igreja, em todas as passagens, está sempre nos convidando a nos juntarmos. O Senhor está nos convidando a nos unirmos a Ele, nessa missão que é de Deus, né? Então, ali eu senti o desejo no meu coração, e o Senhor foi, então, me amadurecendo, e chegou a hora, então, de eu, antes de partir para o campo, fazer um curso missiológico, e ali o Senhor me mostrou o povo que Ele tinha para mim, que era um povo que a gente pode dizer hoje, a maioria não alcançado, são ainda quase 2 bilhões de pessoas, né? São os povos muçulmanos, e fazendo esse curso, foi que o Senhor foi me apontando e me mostrando onde que eu deveria servir, não é? E o desejo no meu coração de trabalhar onde havia mais necessidade. E eu falei assim, eu era solteira, fui enviada solteira, né? E eu falei assim para o Senhor, Senhor, bem, já que eu vou deixar tudo para trás, vou deixar meu emprego, muitos anos trabalhando, minha família, minha terra, tudo que conheço, isso, então eu quero ir para um lugar realmente onde haja muita necessidade, para não ser mais um apenas, fazer diferença, já que eu tenho que deixar tudo, então que seja realmente por uma grande necessidade, e foi por isso que eu desejei ir para os povos muçulmanos. Eu tive aquele mesmo desejo que o apóstolo Paulo, né, vocês sabem, que está lá em Romanos 15, 20, né? Talvez o irmão já possa passar esse slide, né? Romanos 15, 20, onde Paulo fala, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Ou seja, ele estava sempre buscando áreas virgens, né? Estava sempre avançando e buscando novas áreas onde o nome de Jesus, o nome de Cristo, ainda não tinha sido nomeado. Não se tinham ainda ouvido esse nome, né? Não poderiam crer, porque não tinham ouvido nada a respeito do Senhor Jesus. O nosso tema hoje é: ao Senhor teu Deus adorarás, tá? Então, é um tema muito baseado em adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás. Pode colocar, irmão, assim, o primeiro. Bem, vamos falar sobre isso daí. Pode deixar essa foto. Isso é uma mesquita, né? Os irmãos já viram mesquita, eu acho, né? Já viram? Pelo menos alguns já, né? Vocês podem ver ali por aquela imagem que aquele minarete, sabe o que é minarete? É aquela torre. Está vendo aquela torre que sobe assim? É imensa comparada com as casas lá, casinhas que estão ali na foto. Essa mesquita ela é imensa. Quando eu fui para o campo, ela era considerada, até onde eu me lembro, a 2ª maior mesquita do mundo, tá? O minarete é altíssimo. E eu me lembro que eu estava só visitando esse campo, eu não estava indo de vez, eu ainda estava me preparando. Mas eu tive a oportunidade de visitar um país árabe muçulmano, e como eu sentia um chamado para um desses países, eu falei, bem, deixa eu ir, tá? E eu me lembro bem que quando o avião estava para pousar, já baixando para pousar no aeroporto, eu olhei pela janelinha do avião, e a primeira coisa que eu vi, e que encheu toda a janelinha do avião, foi essa mesquita.
E era um minarete lá de cima, olhando, com o avião já baixando, tão alto, que aquilo me impressionou o tamanho. Mas me impressionou de uma maneira muito interessante, que a gente vê como que o Espírito de Deus vai falando de modos que a gente nem planeja, nem pensa, não é? Porque eu não sabia onde que eu ia servir, sabia que era um país árabe muçulmano, mas são 17, não é? Há tantos lugares no mundo que são muçulmanos, não é? E, naquele momento que eu vi aquilo, para mim, aquele minarete, era como se tivesse um dedo, assim, apontando para o céu. Foi isso que o Espírito Santo impressionou no meu coração. Foi como se fosse um dedo, assim, a mão fechada, e um dedo apontando para o céu. E naquele dedo era como se ele estivesse afrontando a Deus. Eu senti assim, como se ele estivesse afrontando o verdadeiro Deus, né? O único Deus verdadeiro. E aquilo no meu coração, instantaneamente, eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu vejo que nessa terra não há muitos adoradores aqui seus. Não há muita gente que te louva. Não há muita gente que te adore aqui. Então, Senhor, eu quero ficar aqui, para me juntar aos poucos que porventura estejam aqui, para te adorar junto com eles. Então, essa foi a minha dedicação, a minha entrega naquele momento, como confirmação, vamos dizer assim, de primeiro campo ou de algo. Então, e aí, claro, voltei, depois de um tempinho visitando ali, eu voltei para o Brasil, para terminar meus preparos, tudo isso, e realmente fui para servir nesse país aí. Foi o nosso primeiro campo no norte da África, e onde eu encontrei meu esposo, como ele também falou, né? Nem pensava que eu fosse encontrar ninguém, nem tinha planos, mas o Senhor tem seus planos, não é verdade? Então, a gente não precisa se preocupar, Ele cuida de nós, mesmo de mulheres solteiras, Ele cuida de nós, se a gente estiver fazendo tudo que é certinho, né? Todos os passos, tudo com as coisas como deve ser, não é? Então, o Senhor cuida de nós. Por isso, olha só, eu falei, Senhor, ali eu quero te adorar, ali eu quero te louvar. Então, o título dessa minha mensagem é: Ao Senhor teu Deus adorarás, tá? Ao Senhor teu Deus adorarás. Deus está em busca de adoradores, né? Nós sabemos disso, que o Senhor está em busca de adoradores. Jesus já tinha falado isso lá na história da samaritana, né? Em João 4, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, e que são tais adoradores como esse que o Senhor, que nosso Deus, está buscando. Então, nós, irmãos, nós fomos escolhidos, como fala em Efésios, e predestinados a fim de sermos para o louvor da glória de Deus. Isso já fala lá em Efésios. Nós fomos criados para sermos adoradores. Essa é a nossa vocação. Deus, quando criou o homem, a mulher, nos criou, éramos para ser adoradores. E é verdade, muitos dizem que se a pessoa não conhece o Senhor e não começa a adorar o Deus verdadeiro, vai acabar adorando um Deus falso, ou seja uma divindade, ou seja coisas, né? Seja dinheiro, seja alguma coisa. Porque nós temos o coração de adorador, de nos dedicarmos de alguma coisa, estamos em busca. E nós perdemos esse lugar. Ali fala, né? Jesus, em João 4:23, né? Que Deus está em busca de adoradores, e essa é a nossa vocação, porque nós fomos criados para sermos adoradores. Mas, se é assim, pode passar o próximo, por gentileza? Tá? Olha só, missões existem porque a adoração está ausente. John Piper é um teólogo americano, e foi ele que disse isso, que as missões existem
onde não há adoração. Por quê? Porque nossa missão como igreja é levar a adoração por toda a terra. É agora nos juntarmos ao Pai, ao Senhor Jesus, para alcançar os povos, para fazer deles adoradores. Porque há muitos ainda que não adoram a Jesus, nem conhecem, nem nunca ouviram falar, e estão adorando outras coisas ou outras divindades, certo? Então, onde que ela está ausente? Onde nada ouviram a seu respeito, a respeito de Jesus. Nada ouviram nem uma vez. Quando nós aqui já ouvimos muitas vezes, não é? Até aqueles que ainda não se decidiram, já ouviram muitas vezes. E ainda tem oportunidade de ouvir mais e mais e mais e mais, ainda nessa liberdade aqui que temos, de tantas maneiras se pode ouvir do Evangelho aqui no nosso Brasil, são tantas que o povo já nem liga mais, eu acho. Já, porque está sempre ali disposto, mas um dia a gente não sabe, não é? Temos que aproveitar agora. Mas há lugares que nunca ouviram, nunca chegou lá, nunca foi um servo, a Bíblia não está lá, não há acesso, o acesso é restrito, não há crente, não há palavra, não se converteram, não é porque ouviram e não se decidiram, não se converteram porque nada ouviram a seu respeito, a respeito de Jesus, tá? Então, missões existem por causa desse propósito, tá? É levar adoração a todos os povos, fazer deles adoradores para nosso Deus e Pai, certo? E nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar, irmão, o próximo slide. Olha só, a missão de Jesus, reverter o que aconteceu no Éden. Porque, olha só, se nós fomos criados para ser adoradores, como é que foi isso que depois aconteceu aquela confusão toda que o mundo deixou de adorar o nosso Deus? Até de conhecer a Deus, muitos. Alguma coisa aconteceu, porque o plano original de Deus era nos criar e nos criou, Adão e Eva, como adoradores. Então, mas a missão de Jesus é reverter o que aconteceu no Éden. E a gente sabe o que aconteceu, é uma história conhecida, não é? Eles desobedeceram, não é verdade? Adão e Eva, já conhecendo o Senhor, já passeavam, a Bíblia fala com o Senhor, Adão já tinha um tempo já lá no Éden com Deus, e Deus deu uma simples ordem, né? E eles desobedeceram, era uma simples ordem, não coma de uma determinada árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E avisou a razão, olha, o dia que vocês comerem vão morrer. Mas eles comeram, né? Os dois. E o que aconteceu depois que eles comeram? É lógico, já sabemos que eles, os seus olhos se abriram, se esconderam, mas não é disso que eu estou falando. O que aconteceu, na verdade, foi que naquele momento eles deixaram de ser adoradores do nosso Deus. Porque você é adorador de quem você obedece, mesmo você não se dando conta. A quem você obedece, você é servo, você é escravo, não é isso que Jesus diz? Então, sabendo ou não sabendo, naquele momento exatamente, eles passaram a adoração para Satanás, com entendimento ou não. Foi isso que aconteceu. Então, a adoração que é devida a nosso Deus somente, mudou, foi para Satanás, porque eles ouviram a voz de Satanás, que sussurrou, e eles seguiram e comeram, tá? Então, foi ali que tudo começou. E é por isso que quando Jesus veio, tá? É lógico que Deus, louvamos ao Senhor, que Ele não deixou a raça humana, abandonada em seus pecados. Mas, irmãos, vocês lembram que o Satanás sempre quer, o que ele quer? Ele quer roubar a tua adoração.
Ele quer roubar a tua fidelidade a Deus para ele. Ele está sempre atrás daquilo que é de Deus. Ele quer adoradores, tá? Ele quer que pessoas o reverenciem, o adorem. É isso que ele quer. E vocês lembram que quando Jesus veio e teve aquele episódio na tentação no deserto? Né? A gente lá tem 3 tentações ali marcadas, talvez fossem até mais do que isso, mas 3 estão ali, né? E ele começou, se você é filho de Deus, não é? Transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, se joga daqui, ali para baixo, que Deus vai dar ordem aos seus anjos para você não tropeçar no pé em pedra, tudo isso. Mas Jesus não, sempre recitando a palavra, não é? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. E na última tentação que ali mostra, aí Satanás abriu o jogo. O que ele realmente queria? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Era aí que ele queria chegar. Porque ele está atrás da devoção das pessoas, da adoração. É isso que ele está atrás. E até de Jesus. Ele foi o próprio tentador, o cabeça para tentar Jesus. Não foi nenhum demôniozinho qualquer. Então, aí ele abriu o jogo. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás. É o título da nossa pregação. E só a Ele prestarás culto. Então, só ao Senhor teu Deus adorarás. Isso aqui é para nós, irmãos. Só ao Senhor teu Deus adorarás. E olha só, quando nós conhecemos, né, tivemos a graça de conhecer o Senhor Jesus, né, de nos entregarmos a Ele, aí depois nós somos batizados, não é? O que é que fala lá em Romanos, por gentileza, pode passar. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, tá? Então, olha só, isso é reverter. Quando você no batismo, você que não era crente, passou a conhecer o Senhor, está dando sua vida, a importância de ali publicamente confessar Jesus, não só como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Nós saímos do império das trevas, daquele senhorio maligno, fomos para o reino do Filho do seu amor. Então, nós confessamos Jesus. Não, Jesus é o meu Senhor agora. Minha devoção, minha adoração é toda para Ele. Tá? Então, esse versículo de Romanos é muito importante. Então, Jesus conquistou isso para nós com sua morte e ressurreição. Né? Nós já podemos mudar de império, de sair daquele império para o outro, para o império da luz, o império de nosso Deus. E, então, é isso que Jesus veio fazer, reverter o que aconteceu no Éden, e é para todos aqueles que o recebem, né? E ali em Coríntios 15, 24, fala, e então virá o fim, quando Jesus, né, entregar o reino a Deus, a Deus e Pai, e seu Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, vai voltar tudo para Deus. Já está, já é. Agora só está aguardando o tempo, né, de Jesus voltar. Jesus já conquistou. Mas essa é a missão. Jesus veio para outra vez trazer o reino e todas as vidas e tudo e colocar nas mãos do Pai, devolver ao Pai, porque lá no Éden houve aquela, né,
infelizmente, mas felizmente agora já podemos estar reverter essa situação. Então, isso daqui, irmãos, é muito importante, e não é só para nós. Pode passar, irmão? Tá? Pode passar? Tá bom. Olha só, a missão de Deus não falhará, tá? E a missão de Deus é essa, é que todo joelho se dobrará. A adoração vai ser de nosso Deus, em todos os povos, não é só aqui no Brasil, não. É no mundo, né? Jesus veio ao mundo, né? Porque Deus amou o mundo, não é? Então, é todos os povos. A missão de Deus não falhará, e a missão de Deus é essa. É novamente fazer do mundo adoradores para o nosso Deus. Adoradores. E mais, e o reino e tudo mais está novamente nas mãos do Pai, como nós vemos. E não falhará, porque Deus disse e a palavra dele não cai por terra, né? Por mim mesmo tenho jurado, isso já no Antigo Testamento, diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. A gente já jura agora e dobra agora, não é? Mas os outros, quer queira, quer não, vão dobrar também. E vão confessar que o Senhor Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí já em Romanos, não é? Já Paulo resgatando do Antigo Testamento, né? Romanos 14, 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Já damos desde agora, não é? Mas, então, esse vai ser o alvo de missões. É onde missões está indo para Apocalipse. Nós vamos ver essa meta, né? E ainda em Filipenses, pelo que também Deus o exaltou a Jesus, né? O exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a missão de Deus, irmãos. Sim, a nossa salvação está incluída, mas a principal, mais importante, é restaurar a adoração a quem é devido. Aquele a quem a adoração é devida, que é o nosso soberano Deus amoroso, né? Que nos salvou, mas nós sabemos que vamos ler lá em Apocalipse depois, que os povos estarão ali. Então não vai falhar. Nós já sabemos o fim da história. Só que, mesmo sabendo o fim da história, o Senhor está esperando a nossa participação. Tá? É essa que é. Ah, não, já sei, vai acontecer. Vou ficar aqui. Não, vamos participar. É isso que Ele espera de nós, tá? Então, pode passar, irmãos. Os povos estão esperando pela igreja. Gente, há povos que não chegou ainda as boas notícias, tá? Os povos, eles estão aguardando a igreja se mover. Já em muitas áreas do mundo chegou, mas há lugares que nada ouviram, tá? E sabemos que vai ser, os povos estão aguardando. Lembrar-se-ão do Senhor, a Ele se converterão os confins da terra. Confins da terra é onde nada ouviu ainda a respeito dele. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. É a bênção que Deus falou para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, tá? E ainda em Romanos 15, 11, louvem ao Senhor todos os gentios, cantem a Ele todos os povos. E aquele Salmo 96, que até tem um louvor que a gente canta com esse Salmo,
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor. Não sei se os irmãos, creio que ela aqui já está cantando, a irmã. Então, é antigo esse louvor. É cantado esse salmo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Essas boas notícias são para todos os povos. As boas notícias não chegaram lá. Pode passar, irmão. Olha só, Deus está comprometido com as nações. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, de todo povo e nação. Então, isso está em Apocalipse, é o final, é a meta, vamos chegar lá. Então, as nações aclamando, os povos, as etnias, povos de todas as línguas, vão haver representantes desses povos ali diante do trono de Deus e do Cordeiro, e nós queremos também espalhar adoração por toda a terra, porque a palavra já fala aqui, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Nós temos todos esses versículos maravilhosos na palavra. Pode passar, irmãos. Meu irmão, mais uma vez, um slide. Isso. Gente, a necessidade é grande, sim, mas nós já temos na terra e mais do que suficiente de irmãos para dar conta desse trabalho. O negócio é a gente se mover, não é? A necessidade é grande, tá? É necessário nos prepararmos. Isso Paulo já falava, que havia necessidade. Nós queremos pessoas que tenham a ambição do apóstolo Paulo, que era sempre avançar. Paulo, não é que ele tinha terminado, deixado para trás, tudo que ele deixou para trás já estava 100% evangelizado, todo mundo era cristão naquelas terras por onde ele passou. Não, mas ele sabia que já havia igreja suficiente para dar conta do trabalho. Então, ele se movia, ia adiante. Não, aqui já não tem mais campo para mim, ele falava, pronto, aqui já não tem mais campo, já estou indo, já estou me movendo, vou adiante, prossigo, né? Então, era assim. Então, temos que ter essa ambição, não podemos ter uma ambição pequena, porque temos um Deus grande que pode. Eu era pequenininha, não era que eu era corajosa, mas eu disse sim, tá? E o Senhor vai fazendo o resto. Então, Isaías 62:10, preparem o caminho para o povo vir, construam a estrada. Em outros versículos fala, aterrai a estrada, em outras versões, né? Removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. Gente, que bandeira é essa que nós vamos erguer para as nações? É a cruz de Cristo, é o estandarte da cruz. Jesus falou, quando eu for levantado, né, da terra, trairei todos a mim. Mas as pessoas precisam ver esse estandarte, certo? Então, preparem o caminho. Então, isso, irmãos, é para vocês e é para a liderança. Preparar o povo, porque a ovelha segue o pastor, certo? Então, vamos nos preparar. Se a gente não sabe como fazer, a gente vai buscar aprender, vamos, né, olhar, vamos ver quem já está fazendo, o que está dando certo, mas vamos nos mover e não vamos nos intimidar. Mas nós somos pequenos, mas aqui não tem muito. Olha, o Senhor nem está olhando o número, Ele não precisa de nada disso, Ele só precisa de disponibilidade. Dispõe-te. Todas as pessoas na Bíblia falaram que eram pequenos. Gideão falou, Senhor, quem sou eu? Minha tribo é a menor de Israel, eu sou o menor na casa do meu pai. Mas Deus queria ele.
Moisés falou: ah, Senhor, manda outro. Eu sou ruim de boca, nem sei falar. E olha que viu uma porção de milagre, não é? Da parte do Senhor. Ali, a vara se transformando em cobra, não é? A mão dele que ficou leprosa. E mesmo assim, depois ele falou: ah, não, mesmo assim, Senhor, envia outro. Quer dizer, a gente vê, era corajoso. Deus enviou Moisés porque ele era corajoso? Não foi. Então, gente, não é assim. Nós vemos isso tanto na Bíblia. Deus deixou isso para nós, sabe por quê? E Paulo falou: vede que entre vocês não há muitos nobres, sábios, inteligentes. Não, são pessoas simples, porque Deus escolheu as coisas simples desse mundo para envergonhar aquelas que são. Então, se ele falou isso, é porque ele está garantido. O nosso Deus garante. Eu não me garanto, mas ele garante, tá? Então, tanto para a liderança, vamos preparar com a graça de Deus e os irmãos. Nós precisamos apenas crer na palavra de Deus, porque a palavra é de Deus, não é minha, certo? Por isso que eu gosto de botar muitos versículos, porque é a palavra de Deus, tá? E ele se responsabiliza pela palavra dele, não deixa cair por terra, e não voltará vazia, e fará tudo o que ele quer, tudo que apraz, né? Que lhe apraz. Então, gente, ergam uma bandeira para as nações, vamos erguer a cruz de Cristo bem alto, ali onde ainda é necessário que vejam, para a gente não chover no molhado, não é verdade? Então, olha só, tenho outras ovelhas, Jesus falando, que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, há ovelhas de vários outros apriscos por aí, que ainda virão, porque Jesus é digno e vão haver representantes de todas as etnias da terra diante do trono do Cordeiro, porque Jesus, o Senhor, é digno de receber a total e plena recompensa pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E ele vai receber, e o Pai falou, ele vai receber, o exaltarei sobremaneira, toda essa recompensa, tá bom? Pode passar, irmão. Então, dispõe-te no teu coração, não precisa saber como. Quando eu falei, ai Senhor, quando eu vi o mundo e o que Deus estava falando, eu falei, ai Senhor, que maravilha, eu também gostaria de ter uma participação nisso. Só falei isso, mas não foi de imediato não, ainda teve alguns anos à frente de mim, muitas coisas, e eu nem sabia o que passo, nem nada que ia dar, mas houve aquele desejo, houve aquele, vendo Deus se mover e fazendo aquelas coisas tremendas que a gente lê nos livros das histórias de missões, sabe? E Ele está fazendo hoje, nosso Deus está em movimento, sempre, está se movendo, tá bom? Então, dispõe-te. Depois disso, está ali, sabemos que foi a palavra de Isaías, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, tá? Então é isso que a gente precisa apenas ter esse coração, sem intimidação, porque estamos confiados na mão do Senhor. Eu mesma falei para o Senhor, Senhor, eu também gostaria de ter parte nisso, mas o senhor sabe, né? Eu não gosto de aventura. Eu falei isso para o Senhor, mas depois eu falei, Senhor, mas a única aventura que eu aceito é nas tuas mãos. E é verdade. Quer dizer, então, está certo, está ótimo, o Senhor se encarrega. E ali, gente, como pregarão se não forem enviados? Então, ali, envia-me a mim, mas como pregarão se não forem enviados? Aí cabe já começar pela igreja, né? Pelos irmãos, pela liderança que estão preparando a igreja para
tá? De observação, ver quem são aqueles potenciais que Deus, porventura, possa estar chamando, que tem um coração para as coisas de Deus, e poder ir dando passos, preparando, não é? Porque existe um preparo. O nosso preparo, que o meu esposo falou, não é? De imersão, é no campo, não é aqui. Existe um preparo aqui, um crescimento e um preparo aqui, tá? Que se precisa fazer, mas o nosso são no campo já. Já é lá que é o preparo prático, de imersão, de língua, de cultura, de plantação de igreja naquele contexto, com mentoria, com equipe, e assim, bem assessorado. Mas existe um preparo aqui, que é junto com a igreja, ou outros parceiros com a igreja, que enviam o candidato, tá? Então, pode passar, que já estamos chegando ao final. Outra vez, digno é o Cordeiro que foi morto. Outra vez, Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse, e pode passar, porque eu acho que talvez tenha mais um. Sim. O alvo de missões, todos os povos adorando a Deus, essa é a meta. E também em Apocalipse 7:9, depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Nós, a igreja, tudo, a história de missões, tudo está indo nessa direção, tá? Então, Deus está agindo e não para, como Jesus falou. Meu pai trabalha até agora, e eu também, e o pai trabalha até agora, tá? Então, irmãos, eu até nem contei um testemunhozinho que agora, recentemente, que me chegou ao conhecimento, que era até de uma iraniana, né? Irã agora está nas notícias, não é? O Irã. Ela se converteu, mas ela era esposa de um dos líderes do Hamas. Eu acho que eu falando desses nomes, todo mundo sabe, né? O que é, está tanto nas notícias, não é? Esse negócio de Gaza, essas coisas, não é? E o pai dela também era um dos líderes da Hamas, e a gente sabe que o Irã estava em parceria com Gaza, aquelas confusões todas, né? E ela era uma das esposas, mas você sabe que muitas vezes, né, eles nem escolhem seus maridos, precisam, né, ir casando. Mas ela tinha o coração desejoso de Deus, ela já estava assim cansada daquela matança, ela tinha receios, e ela buscava Deus, e ela tinha receio pelos seus filhos, tudo isso. E nesse buscar intensamente a Deus, né, falando com Deus da maneira que ela entendia, sem conhecer a Deus, pensando talvez que estivesse até falando com o Deus que eles criam, né? Tudo isso, ela buscando assim, de todo o coração, ela teve um sonho, ela foi dormir e teve um sonho. E nesse sonho, ela tinha uma pessoa ali que falava com ela, e essa pessoa falava assim: não tenha medo, eu sou o teu refúgio, comigo você está bem, eu sou Yeshua. Ele falou isso. Ela acordou com paz, tranquila, mas curiosa. Falei assim: quem é Yeshua? Nunca ouvi falar esse nome? E, curiosamente, foi lá no Google procurar Yeshua, quem é esse daí? E descobriu que era Jesus, em árabe, o nome Jesus em árabe. Porque ela falou que a pessoa no sonho falava na língua dela, mas ela não sabia esse nome, não sabia quem era, porque, né, eles não conhecem, às vezes conhecem até com outros nomes. E aí, depois disso, ela
então começou a buscar mais ainda e procurar a Bíblia e tudo isso, se converteu. Aí é triste, né? Quanto que o pessoal paga lá, né? Perdeu os filhos. Porque quando a mulher se converte, se consegue não ser morta, perde, né, os filhos. Mas ela falou, não vou deixar Jesus. Porque a Bíblia fala, né, que aquele que como é que é? Não deixa, né, pai, mãe, que considera mais o pai, a mãe não é digno de mim. Mas ela não foi também por causa desse receio, mas porque ela entendeu o amor de Jesus e creu que ele ia tomar conta dos seus filhos. E ela falou, não, no momento eles não estão comigo, mas eu creio que um dia eu vou revê-los. E ela continuou, então, orando por eles. E o preço que uma pessoa paga naqueles lugares, quando se converte. E esse ainda tem preços maiores que isso. Mas eu quero dizer, irmãos, com isso que esses são os não alcançados, pessoas que nunca nem ouviram o nome Jesus, que não foi nem nomeado, tá? E precisa até de uma revelação, porque ainda não chegou até eles. E nós queremos, então, ir a essas pessoas também, com a garantia do nosso Pai, né? Que Ele nos leva, a gente faz a obra, e Ele cuida de nós, e vamos ver os frutos, trazer os seus molhos, não é? E Ele cuida de nós, não vai cuidar menos de nós lá do que cuida aqui, não é verdade? O irmão mesmo estava contando ali a história, que apareceu aqui, gente morta aqui na frente da igreja, não foi? Que lançaram no outro dia. Gente, nós sabemos que a Baixada, eu falei até na outra igreja, para terminar, lá numa outra Assembleia de Deus, que eu falei, olha, vocês já estão sendo, aqui quem mora na Baixada, São Gonçalo, Zona Norte do Rio, e outros tantos, e nesse Rio de Janeiro, já está tudo sendo preparado para ir para os povos árabes, porque aqui você leva um tiro até sem sair de casa, o que não acontece lá. Lá nos povos árabes não acontece. Aqui você sai da rua, não sabe se volta, você bate o pé na rua, em muitos lugares, aqui está nas notícias, você nem sabe se volta. E aí você fica com receios e fica assim, tá certo, é desconhecido, né? Tem uma língua a aprender, mas você vai se deleitar em aprender novas culturas, novas coisas, sair dessa rotina para a honra e glória do Senhor, não só para você. Vai os seus horizontes abrirem, essa é a verdade, e você glorificar o Senhor, porque aqueles que tomando navios descem aos mares profundos, esses veem as glórias de Deus e suas maravilhas, é o que está na palavra, tá bom? Deus abençoe, já falei muito, já tomei até o tempo demais, muito obrigada, irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, e a igreja, a liderança, e vamos tocar para frente, não é? Como aqui os jovens louvaram, dizendo que queriam ir para as águas profundas, Ezequiel, né? Não queriam ficar ali onde só molhar o dedinho do pé, no raso, para tomar um fresquinho, não. Queriam ir andando e penetrando naquele rio, não é? Nas águas profundas, até onde não dá pé, que não dá para passar, somente a nado, não é? Então, eu gostei, as irmãs louvaram, já estão se preparando para ir para as águas profundas, onde há abundância de cardumes, ainda sem rumo, como diz aquele outro hino, tá bom? Deus abençoe mais uma vez, pastor. Muito